Esse já é o último bloco do Antenados na Geral. A gente vai publicar isso na internet, tá? Vai ter tudo às claras aqui pra gente o nosso debate aqui. Deixa eu levantar talvez um último tema. A gente tem pouco tempo nesse último bloco. A gente fala muito sobre maçonaria, alguma coisa que não se entende muito, mas hoje, mais do que nunca, estão começando a se criar grupos secretos, de fato, principalmente com cunho político, né? Eu citei um Black Bloc. A gente pensa que não, mas tem reuniões semanais, se encontram, existe todo um caixa, enfim, toda uma organização, de fato, por trás disso, né? E eles querem reivindicar direitos, ou da maneira que eles sabem, às vezes quebrando, às vezes por vias políticas, não sei. Vocês acham que se tiver algo estritamente com cunho político, mesmo sendo uma sociedade secreta, mesmo assim, não é compatível para um evangélico participar de uma situação dessa? Eu continuo a posição de que não. O crente, ele precisa ter as coisas às claras sempre. E ele precisa participar da política também. E a gente claras, né? As claras. E a gente pode participar. Até porque quem participa ou faz política oculta, a gente vê os desmandos que acontecem, as falcatruas que acontecem aí e os locupletamentos que acontecem também. E o crente pode terminar se envolvendo nessas coisas. Então, a participação na política tem que ser feita transparentemente. Se tiver algum grupo secreto, não se deve fazer, porque os conchavos vão acontecer, os compromissos vão acontecer, os juramentos terão que ser feitos também de participação. E isso vai de encontro à palavra de Deus. Eu acho que tudo vai depender do contexto. Um dos homens que eu mais admiro do século XX foi Bonhoeffer. E Bonhoeffer participou de uma conspiração para matar Hitler. Ele era um Black Bloc na Alemanha e acabou morto por causa disso. Mas se você lê o que ele deixou para nós, principalmente quando ele trata de resistência à autoridade, e ele toma bases bíblicas para essa resistência. Hoje, a ideia que a gente tem é que a gente tem que se submeter cegamente a qualquer autoridade e a gente toma por base Romanos 13. Mas a Bíblia também me dá base para a desobediência civil. Tanto que, quando os apóstolos foram presos a primeira vez, por terem curado aquele coxo lá na porta da Formosa, né? Aí proibiram Pedro e os demais de pregarem, e Pedro disse, não, se tiver que obedecer vocês ou a Deus, a gente obedece a Deus. Então, há na Bíblia base para a gente resistir a certos abusos de autoridade. Nesses casos, sim. Então, é por isso que eu disse, há contextos. Então, se há uma conspiração onde eu tenho que manter o segredo até para proteger meus companheiros, visando algum bem comum, a minha consciência está tranquila, aquilo está de acordo com os princípios da palavra de Deus, tudo bem. Mas se foge dos princípios da palavra de Deus, cai fora, seja público ou secreto. Claro que não é no nosso contexto, mas se a gente parar um pouco para perceber, a igreja perseguida, vamos falar, a igreja na China, tem igreja na Coreia do Norte, por incrível que pareça, eu vi um documentário desse, muito interessante sobre isso. A gente está falando de sociedades secretas nesse lugar. Eles fazem contrabando de Bíblia. André, é tudo clandestino. Claro que tem nada a ver com o nosso contexto, mas para a gente lembrar que... A gente tem que lembrar que sociedade secreta não necessariamente... não pode falar para os outros. É porque, às vezes, por eles entenderem que pode receber algum tipo de perseguição, eles têm que se manter ocultos ou secretos. Moisés foi mantido, escondido, por vários meses desde que Não é nasceu. algo proposital. Vamos fazer para ser secreto. Não. Vamos fazer porque se descobrirem aqui, vamos lá, se a gente está falando de Black Bloc, vamos mandar a polícia, vamos mandar prender a gente, vai acabar com a iniciativa nossa de lutar contra o que nós queremos. Claro que o conceito inicial é esse. Não sei se isso é o que acontece, André, mas o conceito inicial é esse. Olha só, o bispo falou que Pedro disse, olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas ali era uma repressão religiosa. O Brasil, na Constituição, no artigo 5º, nos dá liberdade de culto. Se amanhã depois arriscarem da Constituição e for proibido cultuar, for proibido pregar o Evangelho, e isso não está longe, porque existe aí uma patrulha de política religiosa, existe aí vários projetos de leis para tentar inibir, né, o crescimento da igreja, principalmente a igreja evangélica dentro do Brasil, e amanhã depois pastores podem ser que o projeto de lei como a PL 122, se ela não for aprovada, eles vão buscar outros caminhos, uma hora ou outra vai acabar acontecendo de que vai ser promulgada essa lei do casamento homossexual, e se nós pastores nos opormos, poderemos responder processo de ser preso, ficar 5, 10, 15 anos preso. E se isso acontecer, eu estou pronto para ser preso, porque eu não vou fazer casamento de homossexual. Nada contra a liberdade civil, nada contra o direito civil, mas eu, como pastor, no meus princípios... Então, aí eu falo como Pedro, importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja brasileira, ela tem hoje liberdade. Pode ser que essa liberdade seja tolhida futuramente. E se for
Aí veremos a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem. Há uma questão da igreja se colocar sobre a questão dos black bloc. Eu sou contra um cristão participar desse movimento. Não, tá? desse em si, eu digo assim, alguma sociedade secreta política não necessariamente que quebre as coisas na rua, mas que atue dentro Sim, eu acho que o cristão tem que ser politizado, o cristão tem que estar a par do que está acontecendo no âmbito político da sua nação, participar do projeto eleitoral, mas o cristão ele não pode usar das armas que esse pessoal tem usado. Paulo disse, as nossas armas elas são espirituais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Ir para a rua, eu vi alguns pastores defendendo que pegou a sua igreja e convocou para ir para a rua, para quebrar, para xingar ou para fazer... Eu convoquei, não foi para quebrar nada, não. Amém. Eu não convoquei... Meus filhos, minha mocidade foi toda para a rua, mas não quebrou nada. Porque, eu respeito a posição do... Eu não convoquei por quê? Porque esse movimento estava cheio de outras ideologias contraditórias à minha fé. No meio desse povo aí, estava cheio de ideologia de defesa da maconha, de defesa do casamento homossexual, de várias outras defesas. Então é uma mistura, é uma salada. E aí não tem como. O evangelho de novo. O evangelho não compactua e não negocia com nada. O evangelho é o evangelho de Cristo por isso. Jesus ele foi ultra radical, porque ele não compartilhou com os aspectos da sociedade da sua época. Por isso, os fariseus, os saduceus, todos os religiosos o odiavam, porque ele não se comprometeu naquilo que ele trouxe como princípio da fé e do evangelho das boas novas. Então, eu entendo o seguinte, a respeito dos pastores que levaram, mas eu ensino a minha membresia a ser politizada. Eu ensino a minha membresia a estar a par do que está acontecendo. Não influencie escolher candidato, não faça da minha igreja curral eleitoral gospel. Eu acho que o membro ele é um cidadão brasileiro e tem que ter o direito de votar em quem ele bem tem. O cara pode ser macumbeiro, ateu, agnóstico, gnóstico, flamenguista, fluminense, ele pode ser o que for. Menos vascaíno. Isso é uma sociedade secreta, isso aí. Não vejo torcedor em lugar nenhum, é secreto esse negócio aí. Eu não voto em pastor, eu vou ser sério, eu não voto em pastor. Para mim, pastor. Dois. Não voto em pastor, pastor é pastor. Se ele quer ser político, deixa de ser pastor. Agora, eu entendo que Deus prepara pessoas capacitadas nas ciências políticas para nos fazer representar. Agora, o cara é pastor e ele vê que o negócio é bom. Como eu estou vendo alguns pregadores aí de Camboriú, alguns pregadores famosos que estão se candidatando a deputado federal, porque viu que um foi e o negócio é bom, eu também vou. Do meu voto, não tem, e nem daqueles que eu puder influenciar positivamente, não vote em pessoas que se aproveitem. Isso é feito às claras, né? Às claras. Rede Nacional. Nisso aí, eu volto a dizer, o ocultismo nisso aí é para que a pessoa não tenha uma arma de defesa. Eu não vejo muito pelo lado político. Quando nós falamos da maçonaria, do secretismo deles, é para que não haja uma arma de defesa. A pessoa entra, mas ela entra na escura. É uma decisão tomada em escura. Quando se fala do G12, quando se tratava com o emocional da pessoa, para que a pessoa não se protegesse em relação àquilo ali, ela Quem fosse foi viu que não é nada daquilo para que falava. receber. Eu torno a repetir de Também. novo isso aí. Oi? Não, e já está acabando, não dá tempo de discutir. Eu participei. Aí, quando eu cheguei, eu falei, ué, mas é isso? O pessoal falava tanta coisa boa ou mal, não tem foi nada do que me falaram lá fora. Era interessante. Às vezes, muito disso também que a gente estava falando, se fala quando você chegar lá, ué, é isso só? Agora, às vezes também André, acontece volta isso. tomar uma surpresas. Volta com esse tema de novo. Tomar Jesus! uma decisão por curiosidade também não é bom, não. Exatamente. Tem que, Vou tomar uma decisão para ver o que vai A acontecer. única decisão que às vezes eu tomo Aí na não tem escura é a como fé. voltar. Porque a fé é um passo, às vezes, no escuro. É a única. O resto, mas a irmão, fé é não mais te claro. revela nada. Só um recadinho É o aqui. futuro. Mas eu tenho certeza, mas é nas escuras. De imediato, a fé não revela nada para nós. André, só porque ela é o que vai acontecer um jabá ainda. gospel aqui, um jabá gospel. Quero convidar, vou estar amanhã na Assembleia de Deus, na sede, pastor Eliazar Torres, do Campo de Cosmo, Assembleia de Deus. Vou estar pregando lá amanhã no culto de varões. Convido Mas é a todos aberto para para estar o público conosco. ou só para membros? Para todos, Ei, para gente, todos. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje no Antenados. Dá pra gente debater isso aí além, é muito bom esse tema. Obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados no geral. Tchau, tchau.